A gente tem que lembrar também que em 2021 o elenco era melhor do que esse. Exatamente. O elenco do Grêmio era melhor do que esse. Exatamente. O time era melhor. Não era um time para cair. Exatamente. Né? E caiu. E a gente vai agora com o Gustavo Berton, vamos para o sul do país, a gente vai para Caxias, porque por lá o Grêmio jogou e perdeu. Fala, tudo bem, Berton? Boa noite para você, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Obrigado, beijo para você, para todo mundo. Pois é, né, a situação do Grêmio também não é nada boa, né? O Grêmio perde mais uma no Campeonato Brasileiro, já tinha uma sequência de derrotas ou de jogos sem vencer ruins na competição, ganhou aquele jogo do Fluminense, agora já são 3 jogos novamente sem vitórias, o empate com o Palmeiras, onde acabou deixando empatar um resultado de 2-2, depois uma derrota por 3-0 para o Juventude fora de casa e hoje 2-0 para o Cruzeiro, gols do Ramiro e o segundo gol do Arthur Gomes, né? Em 3 minutos o Cruzeiro fez 2-0 e isso abateu demais o time do Grêmio. O Renato até falou sobre isso na entrevista coletiva, a gente vai ouvir o Renato daqui a pouco. Um Grêmio muito apático dentro de campo, o Cruzeiro depois ainda do segundo gol, ainda no primeiro tempo e principalmente no segundo, caminhando em campo. Poucas vezes eu vi o Grêmio numa postura tão apática dentro de campo, principalmente comandada pelo técnico Renato. O Grêmio no segundo tempo ainda perdeu o Kahneman, que era o único jogador ainda que tentava puxar o time do Grêmio para frente, correr para todos os lados. Numa dessas fez uma falta mais forte, levou o cartão vermelho direto e as coisas ficaram ainda mais difíceis para o Grêmio. Renato justificou mais uma vez, né, o período fora de casa, disse que perdeu o Cristaldo e o Gustavo Martins por lesões, jogadores que estavam muito próximos de sofrer uma lesão pela sequência de jogos, então ele teve que tirar os jogadores no intervalo. O fato é que o torcedor mais uma vez se voltou contra o Renato. Contra o Palmeiras, foi a primeira vez que eu vi o Renato ser chamado de burro pela torcida do Grêmio. E agora, mais uma vez, o torcedor se voltou contra o técnico do Grêmio. Ele deu entrevista coletiva, a diretoria segue respaldando. Aliás, o presidente Alberto Guerra já tinha dito antes do jogo começar que, independentemente do resultado, o Renato seria mantido. Pelo menos isso vai se confirmando. O Grêmio, apesar da derrota, mantém o treinador. A ver se vai ter alguma mudança, quem sabe, no departamento de futebol. O vice-presidente de futebol, Antônio Brum, corre risco também de deixar o cargo. O fato é que a pressão é muito forte sobre a diretoria e sobre o Renato. Algumas questões que se acumularam, né? As derrotas do Grêmio, as últimas atuações, o Soteldo, que era para ter se apresentado ontem pela manhã para participar do treino e estar aqui em Caxias do Sul. O Soteldo não se apresentou. O Grêmio ainda busca uma explicação do venezuelano por que isso aconteceu. O fato é que ele não treinou e foi desfalque no jogo de hoje. O Grêmio mais uma vez pecou no setor ofensivo e o Grêmio amarga mais uma derrota nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o técnico Renato falando sobre esse jogo, sobre essa derrota, mais uma na competição. Sim, continuo. Hoje a gente até começou o jogo bem, tivemos uma grande oportunidade, mas infelizmente nós desperdiçamos. E depois, mais uma vez, infelizmente, em 2 minutos nós somos 2 gols. A nossa equipe até estava bem no jogo. Mudou totalmente o rumo da partida. Fiz algumas trocas no intervalo do jogo porque eu perdi 2 jogadores por lesão. E depois, ainda infelizmente, nós perdemos o Kahneman. E mesmo assim tivemos mais 1 ou 2 oportunidades, pelo menos para diminuir o placar, para tentar sobreviver na partida. Infelizmente isso não aconteceu e infelizmente veio mais uma derrota. Renato, boa noite. Eu queria te perguntar aqui. O que você ainda consegue extrair desse elenco do Grêmio, porque a gente viu uma partida mais uma vez muito ruim desse elenco, garantiu 2 reforços a serem anunciados entre hoje e amanhã, mas o que você consegue extrair desse elenco do Grêmio ainda, porque a gente não pode ficar apenas no nana-neném de 2 gols muito rápidos. Eu posso extrair muita coisa desse grupo ainda. O problema é que a gente vem perdendo por falta de jogadores de área que façam os gols. Infelizmente nós temos jogadores, no caso do Soteldo, que estava na sua seleção, e infelizmente nós perdemos o Diego Costa no momento que a gente precisava bastante dele por lesão, e no momento que o André estava voltando para nos ajudar, ele também sofreu uma nova lesão. Então, no momento que você precisa vencer os partidos, que você não tem esses homens de área, esses homens que sabem fazer gols, fica um pouco mais difícil. Mas agora é que o presidente falou hoje mesmo para vocês que vão chegar outros jogadores para nos ajudarem.
jogadores de área, jogadores que sabem fazer gols. E eu acho que o mais importante nesse momento são exatamente esse tipo de jogadores. Que no momento que a bola chegue próximo dentro da área do adversário, a gente possa fazer as jogadas e, acima de tudo, os gols. Você vê que a gente vem criando, mas dificilmente a gente consegue fazer os gols. Justamente porque nós não temos aqueles homens de área que sabem proteger, sabem segurar uma bola, sabem cabecear, enfim, os homens de área que sabem fazer os gols. É isso que a gente está precisando, esse tipo de jogador que vai chegar. Renato, aqui, você não teve o Soteldo hoje mais uma vez, ele acabou não conseguindo chegar a tempo, você já conversou com ele, como pretende lidar com essa situação? O presidente falou em multa, mas a gente sabe que você fala também diretamente com os atletas, tem essa falta de gol, com certeza ele seria importante nesse sentido. E aproveito rapidamente para te perguntar se tu acha que o teu time tem algum problema físico também. O Soteldo, do presidente, já falou com vocês hoje, era para ele ter se apresentado na segunda, ele pediu um dia de folga para resolver os problemas deles na Venezuela, foi dado desde que ele chegasse para o treino da terça-feira. Ele vir para o jogo. Ele não se apresentou, o clube fez de tudo para que ele estivesse aqui, colocou até um avião antes de São Paulo para trazê-lo. Ele saiu de lá, mas não teve teto aqui em Caxias, não teve teto em Canoas, enfim, não pôde pousar, pousou somente à tarde. Então não adianta a gente ficar falando A, B ou C do Soteldo. Ele deveria estar aqui. Então agora a gente vai escutar o que ele tem para dar de explicação por que ele não chegou no treinamento. E a partir daí a gente vai tomar as providências. Quanto a outra pergunta, qual foi? Se teu time tem problema na parte física. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Infelizmente, quando a gente vive um momento desse, que as vitórias não vêm, ninguém é bom, todo mundo é ruim, o treinador tem que ir embora, o jogador não pode vestir a camisa do Grêmio, a preparação é ruim, tudo é ruim. Tudo é ruim. Então não vamos assim. Até uns dias atrás a gente vinha ganhando jogos, estava tudo bem. Então não é da noite para o dia, até porque a gente não tem nem tempo para treinar, tanto a parte tática como a parte física. O Grêmio está bem na parte física, pode ter certeza disso. Infelizmente os resultados que não estão aparecendo. E no momento que no futebol os resultados não aparecem, realmente, né, ninguém é bom. Então busca-se desculpa aqui, busca-se desculpa ali. Faz parte. Quem é viver no futebol com esse tipo de situação. Tá aí, o técnico Renato, mais pro final da entrevista coletiva, o Renato chegou a dizer o seguinte, olha, quando perguntado da parte anímica dos jogadores, ele disse que tem alguns jogadores que precisam sentir o momento, que eles não estão sentindo. Inclusive o Renato disse que, olha, eu estou com vergonha de entrar e sair do hotel, de olhar na cara das pessoas. Alguns jogadores sentem mais, outros menos, mas os jogadores precisam sentir o que o Grêmio está passando, o clube que eles representam, e alguns não estão sentindo. O Renato, pela primeira vez, cobrando publicamente parte do seu grupo sem citar nomes. Marcelo, duas informações rápidas, né? O Renato falou em contratações. O Grêmio deve anunciar nas próximas horas o Matias Arezzo, uruguaio de 21 anos, passagem por Peñarol e Granada da Espanha, e também Miguel Monsalve, 20 anos de idade, colombiano, do Independiente Medellín. O Grêmio está comprando 50% desse jogador. São dois reforços que o Grêmio deve anunciar nas próximas horas, promessa do presidente Alberto Guerra. A ver como é que fica também a situação do departamento de futebol nas próximas horas. Marcelo. Tá certo, Berton. Muito obrigada aí por todas as informações. O Gustavo Berton trazendo aí o drama do Grêmio, que perdeu para o Cruzeiro jogando lá em Caxias. Eu tenho uma tela para colocar, para deixar aí o drama ainda maior do torcedor do Grêmio, fazendo uma comparação com o Grêmio de 2024 com o de 2021, que caiu. 2024, em 14 jogos, em 2021 o Grêmio tinha 10 pontos, com 2 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. O aproveitamento era de 23,8%, 9 gols marcados e 17 sofridos. Agora, em 2024, um pouquinho melhor. Tem 11 pontos, com 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 26,2%, 10 gols marcados, 19 sofridos. E a gente se lembra, né, que o Grêmio caiu em 2021. O que é que você achou, Djalma, quando ele fala sobre esses jogadores que precisam sentir o momento do Grêmio? Era algo que a gente não tinha visto ainda do Renato. Pelo contrário, ele levantava a bandeira, dizia: o meu time está muito bem, o meu time vai sair dessa, a gente passou por um momento difícil. E agora ele já está começando a apertar um pouquinho.
Uma coisa é você jogar quando as coisas vão bem também, né? Que tudo fica mais fácil, você fica mais à vontade, joga menos pressão, você tem sobre o teu jogo, o time está indo bem. Agora, quando a coisa vai mal, aí que você vê quem é quem, né? Porque o jogador tem que também demonstrar, não é só o treinador, né? Agora, se o Renato está cobrando desse jeito, que não é o costume dele, o Renato não é de falar dos jogadores, principalmente publicamente, porque ele está notando, de repente, essa falta de empenho, que não é normal, né? Até dele citar isso na imprensa, né? Falar dos jogadores, porque eu acho que isso também não soluciona o problema, não. Agora, em relação às campanhas, a gente tem que lembrar também que em 2021, o elenco era melhor do que esse. Exatamente. O elenco do Grêmio era melhor do que esse. Exatamente. O time era melhor. Não era um time para cair. Exatamente. Né? E caiu. E assim, o Renato, obviamente, ele é o treinador, ele trabalha lá, conhece o teu grupo, está confiante. Mas o que vem apresentando dentro de campo também não é para estar tão tranquilo como ele falou. É fácil. Fácil eu não vejo fácil, não. Acho que o Grêmio tem potencial para sair. Né, tem jogadores importantes que não estão, né? Isso conta muito, que está o jogador tem na seleção, o Vila Sante, o próprio Soteldo. Então, assim, com a volta tende a crescer, mas fácil para sair dessa situação não vejo. E a lesão do Diego Costa, ele vai demorar mais para voltar, né? Ele está na Espanha se tratando. O que se espera é que ele esteja pronto para os jogos contra o Fluminense. O Diego encaixou bem na maneira do Grêmio jogar. E o Grêmio não tem um jogador para função. Para os outros lugares, Soteldo, Cristaldo, Vila Sante, jogadores que por algum motivo deixaram o time nesse período, por suspensão, lesão ou convocação, por mais que tivesse um decréscimo de qualidade, mas o Grêmio tinha jogadores para as funções. Para o Diego Costa, o Grêmio não tem. Então jogou o Galdino, jogou o JP Galvão, que não são jogadores da função. O André, que era um jogador da função, está machucado. O André Henrique está machucado. Então o Grêmio sentiu demais. E o que eu percebo é que a confiança do time foi minada, sim, total. Primeiro tempo, especialmente, quando o Cruzeiro jogou em casa, né? O Cruzeiro jogou, assim, à vontade, indo para cima do Grêmio com muita tranquilidade. E o Cruzeiro faz 2 gols rápidos, os gols do Ramiro e do Arthur Gomes. O Grêmio se entrega, assim, é uma pancada violenta. O Grêmio ficou entregue em campo durante um bom tempo. E esse tem sido um sintoma do Grêmio, porque em dado momento o time luta, o time cria, tenta alguma coisa, mas vem a pancada e o time tem uma dificuldade muito grande de reagir. O Grêmio está sentindo o baque dessa posição de maneira muito forte. E até acho que o Renato falou o que falou, de que vai ser fácil, e elogiou muito o grupo nos jogos anteriores do microfone para o público, também para a hora que ele for lá dentro, falar para os caras, tô defendendo vocês, tô brigando por vocês, tô pondo minha cara a tapa, tô servindo aqui de escudo, agora vamos lá. Só que o time não está respondendo, e aí aos poucos ele pode ir mudando o discurso. É uma situação bastante complicada. Não sei se o Renato vai ter condição, ele, como técnico do Grêmio, de tirar o Grêmio dessa situação. Se o Renato não tem, quem é que vai ter? Talvez, no curto prazo, o Grêmio tenha que discutir qual é o futuro que o time deva seguir. Porque do jeito que está ficando muito perigoso mesmo. Bom, é um Renato que tem repetido a cada entrevista coletiva que o Grêmio vai sair dessa, que vai ser fácil, que calma, que eu tô aqui, que pode confiar. Mas são jogadores que têm escutado, inclusive o Renato, que tem escutado isso aqui também, cada partida. Vamos mostrar. Tá aí, André Kfouri. Vaias, na última partida, o Renato foi chamado de burro e ele fala, foi a primeira vez que eu fui chamado de burro. É até bom para saber como é isso. Mas eu tô aqui, eu não sou burro. Inclusive, o Grêmio não vai cair. Aí perguntam por que o Grêmio vai cair. Porque eu tô aqui, ainda fala isso. Mas agora já começou a reclamar dos jogadores. Uma semana antes, eu sou bom pra caramba e tal. Né? Ele mudou o tom, né? Não dá para continuar insistindo nessa conversa sobre não há nada para se preocupar, nós vamos sair dessa situação muito rapidamente. Houve também um comentário, o Grêmio tem jogos a menos. Sim, tem que ganhar os jogos. De que adianta ter jogos a menos e você estar na situação em que o Grêmio está, se você não ganhar esses jogos? É apenas uma confirmação
de uma posição muito ruim na tabela, de uma situação muito perigosa, pensando no resto do campeonato. Sim, tem jogadores a voltar, dá para se apegar um pouco no retorno dessas peças para o Grêmio ter um pouco mais de qualidade técnica, jogadores que sem dúvida são importantes. A gente não pode esquecer nunca daquilo que o Grêmio passou. Então, o Grêmio em relação aos outros, o Inter em relação aos outros, o Juventude em relação aos outros, tiveram de superar muitos problemas que são difíceis da gente mensurar aqui, no sentido do impacto no dia a dia de um time de futebol. Só dá para a gente dizer que não é justo, não é correto. Não dá para cobrar quando esse tipo de coisa aconteceu. É evidente que eu estou falando da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Agora, as pessoas vão ter paciência? As imagens que a gente mostrou aí evidenciam que não, né? O Grêmio, no mesmo estádio Centenário, no meio da semana passada, venceu o Palmeiras por 2-0 até os 30 do segundo tempo. Não conseguiu ganhar o jogo. No fim de semana perdeu para o Juventude, bem perdido. Hoje perdeu de novo, teoricamente em casa, para o Cruzeiro, levando 2 gols no intervalo de poucos segundos. Então é um time que passa por um momento muito frágil. Muito frágil. E o Renato, daqui a pouco, não terá mais como sustentar essa situação ali na entrevista, controlando a narrativa e a conversa como ele sempre fez. Talvez hoje ele tenha já começado a dizer que os jogadores têm que sentir o momento, têm que ter noção da gravidade, porque ele já está começando a compartilhar a responsabilidade. Até o fim de semana era eu. Agora já tem um pouco de nós na história para dividir isso aí.